Boa noite, queridos. Graça e paz na vida de cada um. Mais um dia estamos aqui juntos de uma maneira diferente, mas que o nome do Senhor seja glorificado. E eu gostaria de convidar você para a gente primeiro fazer uma oração, para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que o nome do Senhor seja engrandecido nesse domingo, novamente, né? Você com sua família, sabemos que a igreja toda está reunida, isso é tão bom, como é bom saber que cada dia que vem perseguições, que vem restrições para a igreja, mas a igreja não para. Nós podemos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Isso é fantástico, né? Saber que esse Deus fez uma obra no nosso coração e nós podemos, mesmo longe, mesmo cada um na sua casa, juntos no mesmo propósito, nós podemos louvar ao Senhor. Então é um prazer estar aqui mais um domingo, né? Morrendo de vontade de nos reunirmos de novo para dar aquele abraço, para dizer Beneze, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mais uma etapa da nossa vida que o Senhor está conosco, nos ajudando. Eu creio que o Senhor está conosco. Eu sei que Ele ouve as nossas orações. E eu creio que nessa noite, eu creio que Deus tem algo mais para falar conosco. Então feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor nesta hora. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos permite, de estarmos, ó Deus, aqui, mesmo com essas mensagens, ó Deus, sendo gravadas, mas cada um na sua casa, louvando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, nesta mesma união, porque sabemos que o Senhor está em todos os lugares, sabemos que o Senhor procura adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. E nós Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo em meio às aflições, o Senhor tem nos sustentado e nós juntos, ó Deus, temos alegria em servir ao Senhor. Que o Senhor possa ir na casa de cada um, que o Senhor dê a bênção àqueles que estão nos escutando nesta hora, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e que a obra do Senhor possa ser completa em nós, cada dia mais. Que cada dia mais possamos ser melhores, porque o Senhor veio para completar em nós aquilo que o Senhor já começou e nós sabemos que nós vamos cada dia mais ser melhores para fazer, ó Deus, aquilo que agrada o Teu coração. Por isso, nessa noite, Senhor, opera na nossa vida, fala no nosso coração. No nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 42, no versículo 5. Nós vemos aqui o salmista, né? Ele estava preocupado. Ele estava preocupado e talvez encontre um coração também dessa mesma forma. E ele diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus, né? Eu coloquei uma outra tradução aqui e diz: por que está abatido a minha alma? Por que perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Nós vemos aqui que o salmista estava vivendo uma fase da vida dele, uma fase difícil. E eu creio que nesta noite, quantos corações estão dessa forma, sem saber o que fazer, com o coração abatido. Mas eu quero te dizer que um dia Jesus, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Olha que espetáculo. O Senhor, Ele trabalha em nós. Ele trabalha em nós e Ele trabalha através de nós. E quando nós entendemos esse amor de Deus, quando nós entendemos que o Senhor está conosco, quando nós entendemos que Ele tem o controle de todas as coisas, nós podemos dizer para a nossa alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Deus meu. Nós sabemos que por aí tem muitas pessoas aflitas, né? Com essa circunstância do momento, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? Está mexendo com o ser humano, algo que veio muito forte em toda a humanidade. Mas nós podemos falar com a nossa alma para sossegar, porque Deus, Ele não perdeu o controle da sua situação. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo de parar. Ele sabe o momento certo que Ele precisa resolver algo na minha e na sua vida.
né? Nós precisamos confiar no Senhor, esperarmos nele. Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. A Bíblia diz que o Senhor trabalha a nosso favor. Então nós podemos ter essa alegria, né, de saber que nós temos um Deus que se preocupa conosco. Deus tem prazer em fazer milagres. Ele é especialista em fazer milagres. Por isso nós não precisamos nos desesperar. Aguenta só mais um pouquinho que a vitória virá. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que Deus está trabalhando e vai fazer algo tremendo. São experiências que nós temos para contar depois. Esses dias, alguém me pediu em oração pela sua sobrinha que estava no CTI. Antes mesmo, né, desse coronavírus está tão avançado aqui no Brasil, ela já estava no CTI com algum problema de saúde e essa vizinha, ela me pediu, Sandra, ora pela minha sobrinha. E sempre eu pergunto como ela está, e ela disse, olha, por enquanto está na mesma, mas continua orando. E eu continuava orando, pedi oração aos irmãos, os irmãos lembram disso, coloquei no grupo para a gente orar. E ontem eu recebi a notícia, né? Ela me mandou um vídeo, aquela menina ainda nova, acho que se não me engano tem 37 anos, ela saiu do CTI, ela na cama, ela agradeceu a Deus e disse, eu sou o milagre. Se Deus faz milagre, eu sou o próprio milagre. E é assim que nós vivemos nos dias de hoje, né? Milagre após milagre. Todos os dias nós enfrentamos algo e nós podemos ver a boa mão do Senhor conosco. Então nós não precisamos temer. É normal? Sim, o ser humano é assim, tem medo das coisas, tem medo daquilo que ele não conhece, mas nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Não tem nada que pegue Deus de surpresa e Ele tem prazer quando nós clamamos por Ele, né? Então o salmista vem nos falar isso, né? Que nós podemos acalmar no Senhor, acalmar a nossa alma no Senhor, esperar nesse Deus. No Salmo 27:14 também diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração, espera pois pelo Senhor. Quando nós esperamos no Senhor ou pelo Senhor, a vitória vem, né? Ele traz paz que nós precisamos, Ele traz algo que a gente não sabe explicar. Nós estamos em meio à dificuldade, em meio às aflições, mas o Senhor nos dá uma paz que a gente fala assim, eu não sei como que eu consigo, é só mesmo pelo Senhor. E Lamentações 3:25 ainda diz assim, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, isso é a nossa alegria, porque nós temos um Deus que nós podemos buscar, um Deus que nós podemos clamar. A Bíblia diz que entra no teu quarto, fecha a porta e o teu Deus, em secreto, Ele te ouve e Ele te recompensa. Olha que bacana! Isso é fantástico, saber que nós temos um Deus que trabalha a nosso favor e que Ele nos ouve e que Ele sabe o que nós precisamos, né? Então, estamos vivendo nesses dias, né, aflições. E muitas vezes, quando as aflições vêm, nós não sabemos o que fazer. Nós ficamos impotentes. Nós olhamos e falamos, Deus, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Não sei o que fazer. Eu preciso do Senhor. E isso é muito bom. No versículo 8 ainda do Salmo 42 diz assim, assim, contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Olha que legal. Esse Deus que eu confio, Ele é o Deus da minha vida. Eu sei que Ele é o Deus de todas as coisas. É o Pai amoroso, o Pai bondoso. Tem gente que olha para Deus como se Ele fosse um pai carrasco, um pai que só sabe bater, um pai que só sabe chamar a atenção. Não, nós temos que olhar para Deus e saber que Ele é um Pai amoroso, um Pai que nos ama, um Pai que está com os braços abertos a qualquer momento que nós formos para correr para o seu lado, né? Então, assim, esse é o Deus poderoso que nós conhecemos e nós temos do nosso lado todos os dias. Tem uma outra tradução, no verso 8 mesmo, diz assim, concede-me o seu amor, o seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a sua canção. Ou seja, de manhã eu sinto a fidelidade dele comigo, à noite eu posso cantar de alegria, eu posso dormir tranquila, né? É a minha oração ao Deus que me dá a vida, é esse Deus que me dá a vida, é esse Deus que me traz
paz, né? Esse Deus maravilhoso que nos ouve, que traz paz para o nosso coração, mesmo em meio à dificuldade. Quando eu olho, né, esse mundo passando por esse colapso, né, passando por essas dificuldades, né, nós sabemos que você liga a televisão e a única coisa que se fala é no coronavírus, né? Mas aí eu fico me perguntando e falando, Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o tempo certo de agir, né? Eu creio que Deus está querendo falar algo conosco nos últimos dias. E eu comecei a analisar, depois de uma oração que eu recebi no WhatsApp, né? E eu comecei a pensar, estamos vivendo aí próximo ao dia da Páscoa. E comecei a pensar como Deus falou comigo. Espero que aquilo que o Senhor falou ao meu coração, Ele também fale ao seu coração, que o Espírito Santo possa trazer paz para o seu coração e você começar a perceber que Deus é aquele que agiu no passado, Ele age hoje e Ele ainda vai agir, né? Deus, há muitos anos atrás, a Bíblia diz que Ele ouviu o clamor do povo dEle. Isso mostrando para nós que Deus sempre nos ouve. Às vezes nós pensamos assim, eu estou pedindo uma coisa a Deus, Deus não está me ouvindo, parece que Ele não quer me responder. Mas Deus tem o momento certo para agir. E nós vemos que lá no passado, o povo estava vivendo numa opressão. O povo estava vivendo numa opressão, onde ele levanta um homem, ele levanta Moisés e fala com Moisés assim, Moisés, eu escutei a oração, a aflição do meu povo. Lá em Êxodo 2, 23 diz assim, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Eu quero te dizer que Deus, Ele conhece a sua oração, Ele sabe do seu clamor. E falando da Páscoa, né, voltando aqui, vou chegar lá no povo antigamente, mas nós estamos vivendo aí, se não me engano vai dar dia 12, agora do mês 4 de abril, vamos comemorar a Páscoa. Engraçado, um acontecimento mundial, bem na época da Páscoa. É isso que eu quero trazer para você, aquilo que Deus colocou no meu coração. E quando o povo clamava, olha o que aconteceu. Deus ouviu o lamento do seu povo e lembrou da aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Era o povo que Ele tinha escolhido. Um dia Ele falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou fazer de você uma nação, um povo. E aquele povo agora desce para o Egito e agora ele é escravo lá no Egito. E o povo estava sofrendo uma escravidão ali de Faraó. E o povo clamava. A Bíblia diz, como eu já li aqui, que o povo de Israel, os filhos de Deus, eles gemiam sobre essa servidão. E por causa dela, clamaram. Por causa desse problema, eles começaram a clamar. Por causa dessa servidão, eles clamaram. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor daquele povo. E agora ele levanta Moisés e diz assim, Moisés, você vai ser o canal, né, para que o povo seja liberto. Eu vou te usar. Moisés não queria muito, ele falou, Senhor, eu não sei falar, eu não. Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Mas nós precisamos ser a resposta para outras pessoas. E Moisés aqui, Deus usou ele para ser, né, o condutor, para ser um canal de bênção para aquelas pessoas naquela época. Deus ouviu o lamento e lembrou-se da aliança que Ele fez. E a Bíblia diz que Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Às vezes nós pensamos assim, Deus, o Senhor está vendo que tanta gente está morrendo? Vamos falar da China, quantas pessoas já morreram? Vamos falar da Itália, quantas pessoas morreram? Vamos falar, o Brasil ainda está começando, né? Tem muitas pessoas que estão morrendo, muitas pessoas que estão sofrendo e a gente fica preocupado. Será que Deus não se importa? Será que Deus está vendo tudo isso? Sim, Ele está vendo. Ele está vendo, inclusive, o que você está passando sem ser o coronavírus. Ele sabe do seu problema, Ele sabe daquilo que você está buscando, Ele sabe daquilo que você está pedindo para Ele. Na hora certa Ele vai agir. Deus, Ele quer agir não simplesmente nessa situação, mas Ele quer agir dentro do nosso coração. E nós vemos aqui que Deus dá algumas estratégias para Moisés, Ele direciona Moisés o que ele vai fazer.
E nós sabemos da história, né? Ele vai, ele fala com o faraó se endurece, ele manda algumas pragas, nós vemos lá o rio se transformando em sangue, e depois ele manda os piolhos, as rãs, ele manda os gafanhotos, e na 10ª praga ele dá algumas diretrizes para Moisés, para falar com o povo assim: agora vai ser diferente, nós vamos fazer o seguinte, fala com o povo para ficar em casa. Fala que cada um precisa fechar as portas, vão matar um cordeiro, com o sangue do cordeiro, eles vão colocar nos umbrais da porta, e eles vão ficar quietinho em casa. Eles vão assar o cordeiro, eles vão comer daquela carne. Mas tem uma coisa interessante que Deus fala. Deus dá algumas direções muito interessantes, mas depois a gente vai falar sobre isso. Ele fala assim: mas vocês precisam estar preparados. Será que nós estamos preparados hoje? Quando nós estamos com as nossas portas trancadas, nós estamos dentro de casa, em família. Será que nós estamos preparados? Deus diz para aquele povo assim: vocês vão ficar em casa, vocês vão matar o cordeiro, vão pegar o sangue e vão colocar nos umbrais das portas, mas vocês precisam estar preparados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, né? Vamos voltar aqui primeiro, quando Moisés, ele fala uma coisa interessante para o povo, lá em Êxodo, no capítulo 14, no verso 13 e 14, diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Para hoje também, Deus tem essa palavra para nós. Fiquem calmos. Eu sou o Senhor da vida de vocês. Eu estou vendo, eu tenho o controle nas mãos. Naquele momento, Deus usa Moisés para falar isso com o povo. Fiquem calmos. Quantas pessoas estão desesperadas. Quantas pessoas agora vão entrar em depressão porque não confiam no Senhor. Nós precisamos confiar nessa palavra, né? Nós precisamos confiar nessa palavra porque nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que está conosco. Então, nós precisamos tomar posse dessa palavra. E o interessante é que ele diz assim: eu vou dar a vitória para vocês e vocês vão celebrar. E depois vocês vão comemorar essa celebração todos os anos. Olha que bacana. E aí é instituída a primeira Páscoa. Então foi na Páscoa onde tudo aconteceu, onde o cordeiro foi morto, o sangue foi passado nos umbrais das portas e Deus deu livramento àquele povo. Vamos pensar hoje, nós estamos na Páscoa, chegando à Páscoa, né? Uma coisa interessante, quando nós temos o sangue de Jesus na nossa vida, nós não precisamos temer. Nós vemos aqui que o salmista diz que nós temos o Deus que é vida. Mas e morte? Sim, nós sabemos que morte é separação, não é? Então, mas a Bíblia diz que Deus fez o homem para viver eternamente com Ele. Então nós não precisamos ter medo da morte. Deus pode nos livrar da morte, sim. Deus pode nos livrar da morte, sim. Quando ele pediu que um cordeiro fosse morto e que o sangue fosse passado nos umbrais, ele estava querendo dizer assim: olha, hoje o cordeiro está sendo morto, mas um dia eu vou mandar Jesus, que ele vai ser o cordeiro perfeito e nunca mais vai precisar desse sangue de novo. O sangue de Jesus, ele foi suficiente quando Jesus morreu ali na cruz. Nós vamos chegar lá também. Vamos voltar aqui um pouquinho nessa Páscoa, nessa primeira instituição da Páscoa, quando Moisés fala com o povo, é instituído aquela Páscoa, porque ele diz assim, lá no verso, Êxodo no capítulo 12, no versículo 26 e 27, diz assim: quando seus filhos perguntarem, por quê? Quando eles passaram o sangue nos umbrais, Deus deu uma direção assim, olha, à meia-noite, o anjo da morte vai passar. E a casa que tiver o sangue colocado nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar por cima. Então, Páscoa é passar por cima. E nós sabemos que no dia seguinte, né, a casa dos hebreus, ou a casa daqueles, alguns egípcios também, creram na palavra de Deus e passou o sangue nos umbrais. A Bíblia diz que o anjo da morte passou e o primogênito não morreu naquela casa.
E nós sabemos que no dia seguinte, né, o povo foi liberto da escravidão, o faraó deixou o povo ir, e aquele povo agora estava livre, aquele povo foi liberto, ali foi instituída a Páscoa, e agora, olha o que a Bíblia diz que era para falar com a geração posterior. Olha aqui, ele diz assim: quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, porque Deus falou assim, agora vocês vão fazer sempre a Páscoa. A Páscoa era comer daquele cordeiro, celebrando a vitória, comer das ervas amargas, lembrando da aflição que aquele povo passou, mas eram para continuar celebrando a Páscoa durante todos os anos, lembrando o que Deus fez por eles. Deus estava ali libertando o povo da escravidão de Faraó, a escravidão ali do Egito, e era para eles comemorarem. E eles perguntam, e ele vem falar assim: quando seus filhos perguntarem, no versículo 26 de Êxodo 12, diz assim: quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração ao Senhor. O povo entendeu que o sangue, que a obediência, o sangue daquele cordeiro ali significava, né, algo importante, obediência ao Senhor. E ali foi instituída a primeira Páscoa. Eles foram libertos. Passaram-se muito tempo, né? Aquele foi um acontecimento mundial, vamos dizer assim. Todos sabiam da história dos hebreus. Nós vemos em outros capítulos que dizem assim, que quando uma nação via que o povo o hebreu estava chegando, eles ficavam atemorizados, porque eles sabiam da história, eles sabiam do milagre que tinha acontecido com eles, né? Eles falavam assim: Deus é com esse povo é muito forte. E eles sabiam que eles adoravam esse Deus, porque eles obedeceram quando foi falado para Moisés que era para matar aquele cordeiro. É algo fantástico, porque isso estava mostrando que lá na frente Jesus Cristo ia ser aquele cordeiro perfeito, que ia vir sobre toda a humanidade, né? Que aquele que tivesse o sangue da marca de Jesus na sua vida, também ia ser livre do pecado, ia ser liberto, ia ter vida novamente. Olha que bacana! Então foi um acontecimento mundial, vamos dizer assim, na época da Páscoa, da primeira instituição da Páscoa. Se passaram muitos anos, e a Bíblia diz que Jesus um dia, né, ele reuniu com os seus discípulos para celebrar a festa da Páscoa. Onde teve a origem da Páscoa? Lá com o povo hebreu. Aquelas instruções que Moisés deu para aquele povo. E eles repetiam aquela celebração um dia: Deus nos libertou da morte, da servidão, né? O sangue do cordeiro foi passado ali nos umbrais, Deus nos deu a vitória, e quando foi no dia seguinte, nós saímos daquela escravidão, Deus nos levou para uma terra que mana leite e mel, Deus fez maravilha no meio do deserto, Deus abriu o mar vermelho, aquele povo teve uma experiência com Deus, cada dia que passava eles tinham experiências magníficas com Deus. E as nações vizinhas sabiam que Deus era poderoso e era com aquele povo. Nós continuamos a história, né? Jesus agora, né? Lá no Novo Testamento nós vemos que Jesus veio, nasceu e veio com o propósito de morrer pela humanidade. Ele era aquele cordeiro perfeito. E a Bíblia diz que um dia Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Era a época da Páscoa. Olha que interessante. Foi isso que eu comecei a pensar, né? Era a época da Páscoa. E Jesus não apenas foi morto na Páscoa, mas ele simbolizava o próprio Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. João 1:29, né? João, quando viu Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. Era a festa de Páscoa. E agora vem outro acontecimento esplêndido, outro acontecimento grande na humanidade. Enquanto eles celebravam a Páscoa, ali em Jerusalém, todos celebravam a Páscoa, vinha gente de longe para celebrar a Páscoa ali. Jesus celebrava a Páscoa com os seus discípulos, quando ele partiu o pão, né? Ele diz assim: esse pão é o meu corpo que será partido
no meio de vós. O povo não entendeu muita coisa, não. E olha, quando você pegou o cálice e diz assim, todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem-se disso, faça isso em memória de mim. O povo às vezes eu acho que não entendeu muito, né? Mas nós sabemos que ali naquela festa ainda, a festa da Páscoa durava, se não me engano, 7 dias. Eram muitos dias de festa e o povo estava reunido, vinha gente de longe. E ali, nós sabemos que na época da Páscoa Jesus morreu. E ali ele derrama o seu sangue em favor da humanidade. Mais uma vez nós vemos algo, né, mundial. A Bíblia diz que naquele dia que Jesus morreu, houve trovões, a terra ficou negra. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que lá no templo, quando Jesus morre ali na cruz, o véu, né, ele foi rasgado de alto a baixo. Nós sabemos ali, né, que tinha todo um ritual para adoração, né? O povo só adorava ali no templo. Um dia ele chegou, enquanto ele estava caminhando aqui, um dia ele chegou e falou com a mulher samaritana, vem um dia, e já chegou, onde os seus verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque aquela mulher fez uma pergunta para Jesus, onde que a gente precisa adorar? Né? O povo pensava que só podia adorar o Senhor no templo, era assim. Mas Jesus estava falando com ela que o tempo estava chegando. É porque ele ia morrer. E no dia da sua morte, algo estrondoso aconteceu. Foi algo onde toda a humanidade, né, assistiu, vamos dizer assim. Né, assistiu algo que fez uma diferença na nação. E foi na Páscoa. E eu estava pensando, gente, a Páscoa está chegando a um acontecimento mundial. Bem na Páscoa. Será que Deus não quer falar algo conosco nesses dias? Eu creio que sim. Eu creio que Deus, Ele está falando que nós precisamos ficar em casa. Nós precisamos buscar alguns princípios que às vezes nós perdemos. Muitas vezes nós esquecemos da nossa família. Eu preciso estar na igreja, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas Deus quer restaurar algo que é lá do princípio. Quando Jesus fez o mundo, Ele disse que não era para o homem ficar só, né? A família foi instituição de Deus. Hoje nós estamos em família. Hoje tem coisas mudando por aí. As famílias largaram mais o celular. As famílias estão mais reunidas, pelo menos é o que a gente tem visto. As famílias estão preocupadas com o acontecimento que está sendo mundial. E o que mais eu fiquei pensando é que está chegando a Páscoa. 3 eventos que foram na Páscoa, que foi eventos mundiais. Foi um marco assim para toda a humanidade, que é o que está acontecendo hoje também, né? Então, Deus está falando conosco alguma coisa. Nós vemos aqui que Jesus agora, Ele como cordeiro que foi morto, né? O sangue dele é derramado para a humanidade. Hoje nós podemos pensar, e aí? Nós sabemos que quando nós estamos em casa hoje, esse sangue de Jesus, Ele nos dá vida. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. Jesus morreu para que a gente fosse liberto do pecado. Porque quando Jesus nos fez, Ele nos fez como imagem e semelhança dEle. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nós sabemos por causa do pecado, o homem perdeu essa imagem. O homem perdeu essa característica de ser parecido com o Pai. Será que nesses dias nós podemos entender, Deus, o que o Senhor quer de mim? A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Muitas pessoas pensam assim, mas não são todos são filhos de Deus? Não. A Bíblia diz que nós passamos a ser filhos de Deus quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Lá na Páscoa, na primeira Páscoa, quando Moisés, né, falou com aquele povo, o povo que creu foi liberto. O povo que creu e obedeceu, eles foram libertos da escravidão. Quando Jesus vem e derrama o seu sangue, Ele estava falando assim, olha, eu quero que todos sejam salvos. Eu quero que todos voltem a ter essa imagem e semelhança do Pai. A Bíblia diz que Deus, né, Ele abriu as portas, abriu o caminho para que nós pudéssemos chegar a Deus.
E através do sangue de Jesus, nós somos reconciliados a Deus. E foi na Páscoa que isso aconteceu. Um evento mundial que trouxe para nós essa libertação. E hoje, Deus, na Páscoa, quer nos ensinar também que nós precisamos rever alguns princípios, ficar em famílias, mas Ele quer que nós estejamos em famílias, mas preparados. Olha que bacana hoje, você não está aqui na igreja. Esse evento está sendo, essa palavra está sendo gravada para que às 19h30, nós possamos juntos, você na sua casa, cada um na sua casa, juntos, porque nós obedecemos, nós sabemos que como é bom estar em união, como é bom celebrar, porque nós sabemos que Jesus derramou o seu sangue e nós somos libertos do pecado. A Bíblia diz que isso é loucura para o mundo não entende, mas nós entendemos o que nós estamos falando perfeitamente. A Bíblia diz que só quem prova que o Senhor é bom, que tem essa experiência com o Senhor, sabe como é bom estar em comunhão, como é bom ter essa comunhão com Jesus e dizer: Deus, a minha vida pertence a Ti, um dia o Senhor derramou o Teu sangue no meu lugar, o Senhor morreu para que eu pudesse ter vida. E nós hoje podemos estar juntos em família. Engraçado que as pessoas às vezes não entendem quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a chamar o outro de irmão. O outro debocha, o mundo não entende, o mundo pensa que é loucura, mas nós sabemos que nós somos a imagem do nosso Pai. Não é assim? Quando uma criança nasce, ela é parecida com o Pai. E quando nós recebemos esse sangue na nossa veia, quando nós reconhecemos que esse sangue passa em nós e nos liberta do pecado, nos faz uma nova criatura, nós nos parecemos com Deus, nós nos parecemos. Aí você pode dizer assim: que parece que nada, é ser humano como qualquer um, mas a Bíblia diz que o Senhor está nos mudando cada dia, por isso que Ele está falando para nós que nós precisamos rever os princípios que Ele tem para nós. Como nós estamos em família, nós precisamos estar preparados a um evento mundial. Triste, sim. Quantas pessoas estão perdendo a sua vida por um simples vírus, Mas as pessoas estão aí perdendo essa oportunidade de buscar o Senhor e saber que Ele está conosco, que Ele nos perdoa, que Ele nos purifica, que Ele nos santifica, que Ele nos transforma e que nós precisamos ser melhores cada dia mais. Nós precisamos ser parecidos com Deus cada dia mais. Isso é possível. Isso é possível por causa do sangue de Jesus. A Páscoa está chegando e Deus quer de nós transformação, libertação, que nós possamos ser parecidos com o Senhor cada dia mais. Jesus veio como Cordeiro perfeito e derramou o seu sangue para que fôssemos libertos do pecado, e era a Páscoa. A palavra para nós hoje, que nós ouvimos muito é: fique em casa, reúna com a sua família, mas prepare-se. Prepare-se. A salvação é para todo aquele que crê. Quando lá Moisés, ele disse que era para o povo ficar reunido em casa, que era para passar o sangue nos umbrais das portas, era para todos. E todos aqueles que creram, eles fizeram isso e eles foram livres da escravidão. E hoje Jesus está falando comigo e com você. Se você crê, você verá um milagre. Você pode viver um milagre. A salvação é para todo aquele que crê. Grande destruição está sobre a terra, mas hoje a nossa arma é a oração. A Bíblia diz que Ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. Deus está nos dando uma oportunidade, mais uma oportunidade. Eu gostaria que você olhasse para os acontecimentos que estão sendo o acontecimento mundial. E você possa pedir: Senhor, está chegando a Páscoa. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem para mim?
Interessante que a Bíblia disse que nós precisamos, né, construir a nossa casa. Vamos falar de nós primeiro. A nossa casa, ela precisa ser construída com base, com alicerce. A Bíblia diz que a casa que é construída no alicerce ou na rocha, ela permanece. Mas aquela casa que ela é construída na areia, vem a tempestade e derruba. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, mas nós precisamos estar alicerçados em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Sabendo que o sangue de Jesus, Ele passa na nossa casa, nos umbrais da nossa porta. Não, hoje Ele está no nosso coração. E Ele nos dá a vitória. Ele nos liberta. Ele nos tira da morte. Não estou falando da morte física, né? Porque tem tantas pessoas cristãs hoje que às vezes morrem. Mas eu não estou falando dessa morte. Jesus nos fez para viver eternamente com Ele. Mas Ele quer nos dar experiência todos os dias. Ele nos dá experiência. Eu tenho ouvido tantas pessoas falarem aí que, até mesmo do coronavírus, eu estava ouvindo uma mulher e um homem dizendo que eles pegaram esse vírus, mas eles entraram em oração, eles estavam lendo a Bíblia, Deus estava falando com eles. Isso é fantástico quando nós entendemos que Deus, Ele governa o mundo. Deus sabe de todas as coisas. Algo está para acontecer, eu não sei o que pode acontecer, mas eu sei que o milagre precisa ser realizado no meu e no seu coração. A base nossa é crer no Senhor. A nossa casa, ela precisa estar alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus. E não há nada de dificuldade que venha sobre nós e vai nos destruir. Nós vamos continuar firme. A Bíblia diz, né, voltando lá no Êxodo ainda, 12, 13 e 23 diz assim: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. A morte não terá domínio na sua casa. Foi isso que aconteceu no passado. E hoje é a mesma coisa. Deus está falando assim: cubra-se com o sangue de Jesus. Jesus derramou o sangue dele, foi para que nós pudéssemos ter a vitória em Cristo Jesus. Hoje, se você tem o sangue de Jesus na sua vida, você pode celebrar a vitória. Eu conheci uma pessoa uma vez, né? Ele aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ele teve câncer. E ele tinha uma vida toda bagunçada. Mas quando ele aceitou Jesus, a vida dele foi restaurada. A vida dele foi transformada. E ele, daí um tempo, apareceu o câncer, apareceu na garganta dele. E ele continuava alegre. Ele falava assim: Jesus já me curou. Mas ele não estava falando dessa cura física do câncer. Mas a gente via que esse homem, ele agora tinha vida real. Ele tinha alegria real. A vida que ele tinha agora não estava por causa das circunstâncias. Mas ele dizia assim: eu fui curado. A gente olhava para ele assim, né? A gente até podia ver, ele fazia assim, a gente via, né, os nódulos. Mas ele falava assim: eu já fui curado. E a gente via que a cura dele era aqui dentro. Esse homem foi transformado. Ele tinha um testemunho maravilhoso de vida alegre, cantava louvores ao Senhor. E não era por causa daquele câncer que paralisava ele, não. Porque quando ele construiu a vida, a base dele foi o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha entregado a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E mesmo naquela dor, ele era alegre. A gente olhava para ele e a gente podia ver Deus na vida dele. Porque a casa dele hoje era construída na rocha que é o Senhor Jesus. Quantas pessoas você olha por aí, estão desesperadas, não tem uma base, não sabem em quem confiar, estão desesperados, aí vai para o suicídio. Mas nós podemos confiar nesse Deus que derramou o seu sangue para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Ah, mas Jesus, então se eu aceitar Jesus, se eu tiver o sangue dele na minha vida, eu não vou morrer de coronavírus? Não sei. A Bíblia diz que nós vamos ter vida eterna. Ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. A Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus.
A Bíblia diz assim, lá no Salmo 34, 5 diz assim: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é circunstâncias. Porque nós podemos passar por dificuldades, mas nós temos o Senhor na nossa vida, o sangue de Jesus já passou na nossa vida. E nós temos vida, nós temos alegria em servir ao Senhor, mesmo no meio da dificuldade. Hoje, a ordem é: fique dentro de casa, até que o mal passe. Essa é o que nós mais vemos hoje na televisão: fique em casa. Né? A nossa igreja hoje nós não estamos reunindo porque a nossa ordem é também: fique em casa. Mas em casa você pode cultuar ao Senhor, você pode, né, estar junto com a sua família. Hoje a gente vê na televisão o pessoal em casa, eles estão inventando brincadeira com os filhos, eles estão inventando, né, coisas diferentes para fazer em família, mesmo dentro de casa. Olha que bacana! Há muito tempo não se via isso. Mesmo em família, as pessoas estavam juntas, mas cada um no seu celular, cada um preocupado com outras coisas. Hoje não, as coisas estão mudando. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesses dias. É Páscoa. Páscoa é libertação. Páscoa traz vida. Mas traz vida só aquele que pode trazer vida, é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Aquele sangue passando em nós. É aquele sangue, né, que eu creio, que morreu ali para me dar a vitória e vida eterna. Isaías 26, 20 diz assim: vá, meu povo, entre em seus quartos, tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Às vezes a gente pode pensar: será que o Senhor está irado conosco? Por isso que está essa aflição na humanidade? Não sei, mas Ele quer falar comigo e com você. Eu te amo. A Bíblia diz que Deus nos ama tanto que Ele não quer que nenhum se perca. Deus está nos dando uma oportunidade. Será que em meio a essa aflição, que possamos abrir os nossos olhos e entender aquilo que o Senhor tem para nós? Isaías 26, 3, 4 diz assim: tu guardarás em perfeita paz, cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor somente, o Senhor é a rocha eterna. Confie no Senhor. Coloque a sua família nas mãos do Senhor. Não fica preocupado com o coronavírus. Não fique preocupado com a situação. Confie no Senhor. Coloque o seu coração nas mãos de Deus e sabendo que esse Deus, Ele faz o melhor. A Bíblia diz que os planos do Senhor a nosso respeito são planos de nos fazer prosperar, de nos abençoar. Deus tem o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós estejamos eternamente com Ele. Por isso que Ele veio, morreu, para que pudéssemos ter vida e vida em Deus. Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem o controle da situação. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se eu fechar o céu, Deus falando, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo eu enviar pragas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que interessante. Se Ele mandar praga, Ele tem o controle de todas as coisas. Se Ele quiser, Ele pode tirar esse coronavírus agora, não só do Brasil, mas de toda a humanidade. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós sejamos realmente parecidos com Ele, porque Ele nos fez para estarmos com Ele eternamente. Então nós podemos clamar. Vamos clamar.
Vamos nos preparar, Jesus está voltando. É Páscoa, é um evento que está acontecendo, não vou dizer um evento, né? Mas é algo mundial. Será que isso não mexe com o seu coração? O que o Espírito Santo tanto falou no meu coração, se eu não estou conseguindo chegar no seu coração e falar aquilo que Deus falou no meu coração, o Espírito Santo pode te revelar. Que durante essa semana comece a pensar que a Páscoa está chegando. O que pode acontecer? Eu quero te dizer que Deus quer falar comigo e com você. Deus nos ama tanto que Ele quer que nos voltemos para Ele, para estarmos com Ele. Na sua casa, volte-se para o Senhor, ajoelhe-se, clame por Ele, entregue a sua vida para Ele. Receba, como aquele povo, os hebreus, eles creram naquilo que Moisés estava falando. Coloque sangue, se eles não tivessem colocado sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte teria entrado ali naquela casa. Mas aqueles que creram foram preservados da morte. E Jesus veio para que nós pudéssemos ter vindo. Tem horas que Deus diz para o povo assim, marchem, avancem, faça isso, faça aquilo. Mas hoje, a palavra para nós nesses dias tem sido, fique em casa, fique em oração, junte com a sua família, prepare-se. Naquela época, ele diz assim para Moisés, diga ao povo que fiquem preparados, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Fique preparado para a mudança. Fique preparado porque vocês vão sair para outra fase. Fiquem preparados para novas mudanças. Fique preparado para aquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Fique preparado para novas experiências que vocês vão ter. Essa, eu creio que é a palavra de Deus para nós hoje. Se nós abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento e dizer, Senhor, faça aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Me dê experiências com o Senhor. Nós vamos ser melhores. Nós vamos sair de casa amanhã para nos reunirmos na igreja, para fazermos as nossas compras normais, para nós andarmos por essa cidade, mas mudados, com experiências novas. E é isso que Deus quer. E Ele diz assim, diz o povo que fica em casa, mas preparado, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Está lá em Êxodo 12, 2. Fiquem preparados. Esteja preparado para viver o milagre de Deus. Fique até que Ele nos ensine. Fique até que ouçamos a sua voz. Até que nos rendamos totalmente a Ele. Até que a obra dele seja realizada. Até que estejamos preparados para viver novas experiências com o Senhor. Algo novo, eu creio que Deus está fazendo na terra. E algo novo, Deus quer fazer na minha e na sua vida. Que possamos ser melhores cada dia, né? Que acabando essa crise desse coronavírus, nós possamos refletir a imagem de Deus. É aquilo que nós fomos chamados, né? Fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Que estejamos firmes na rocha que é Jesus, pois assim nenhuma tempestade vem nos abalar. Não é o coronavírus. Se ele nos pegar, em nome de Jesus nós vamos profetizar que o Senhor é conosco, que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida vai ser feito. Eu vi um testemunho de uma mulher hoje na televisão. Ela dizia assim, eu peguei o coronavírus, meu filho pegou o coronavírus, meu marido pegou o coronavírus. Eu fui para o CTI. E eu orava. Eu coloquei a minha vida na mão do Senhor. Achei interessante ela falar, eu orava. Eu tive medo de morrer. Porque eu creio que nós não queremos morrer. Se perguntar, você quer morrer? Eu não quero morrer. Mas que possamos estar preparados. Ela disse que pensava que ela ia morrer. Mas ela entregou a vida dela para o Senhor e em oração ela falava, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. O filho dela e o marido dela parece que não chegaram a ir para o CTI, mas pegaram o coronavírus, mas também já saíram dessa. Ela foi para o CTI, mas agora ela está boa. E o repórter perguntava para ela assim, de 0 a 10, 10 é o processo da cura.
Como você se sente? Ela diz, eu estou 10. E em nome de Jesus, as pessoas que pegarem esse coronavírus, eu profetizo que tenha vitória. Vamos crer. Aí nós vamos poder voltar no primeiro versículo que eu disse, quando nós iniciamos. Que diz assim, porque está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que você possa fazer essa oração. Acalma minha alma. Espera no Senhor. O que tem para acontecer? Não sei. Mas acalma. O Senhor é comigo. O Senhor é contigo. E o que Deus tem para fazer na nossa vida será feito. E mesmo no meio da tempestade, nós possamos ter paz. Porque o Senhor é a paz. É a nossa paz. Ele é vida. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Não é coronavírus, não é outra circunstância que vai nos abater, mas nós vamos ficar firmes com o Senhor Jesus. Nós vamos dizer, aquieta minha alma, porque ainda eu vou louvar a esse Deus, porque Ele é o meu auxílio e é o meu Deus. Que Deus abençoe sua vida, né? Abrace, dentro de casa você pode abraçar aí, né? Sei lá, sua esposa, seus filhos, né? Mas se quiser manter distância também não tem problema por esses dias, nós entendemos. Mas abre o seu coração, demonstre amor na sua casa, né? Louva o Senhor, adore o Senhor. Peça a Deus que fale o seu coração. E não se esqueça, a Páscoa está chegando. Veja o que Deus quer falar com você. Veja o que Deus tem para você. E se coloque na presença dEle e diz, Senhor, aquilo que o Senhor quer de mim, eu quero fazer. Aquilo que o Senhor quer fazer em mim, eu quero que o Senhor faça. E aquilo que o Senhor quer fazer através de mim, me usa para a glória do Teu nome. Eu quero estar firme com o Senhor e alegre o seu coração, porque o Senhor é com você. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito conosco. Pense durante essa semana, eu creio que Deus pode falar muito mais ao seu coração como Ele falou comigo. Eu achei tremendo, né? De ver esses 3 acontecimentos na época da Páscoa. Que Deus possa continuar falando ao nosso coração. Mas se prepare, fique em casa preparado, com o cinto apertado, com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, que simboliza, eu estou preparado para a mudança, eu estou preparado para experiências com o Senhor, eu estou preparado para aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através de mim. Aproveite esses dias, adore ao Senhor, fique em comunhão com o Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Pai, muito obrigada porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor sempre nos ensina. Espírito Santo, muito obrigada porque o Senhor é aquele que nos guia, é aquele que traz paz ao nosso coração. Eu quero te pedir que o Senhor vá a cada casa, a cada pessoa que ouviu essa mensagem, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer alegria e que o Senhor possa acalmar, ó Deus, a cada um agora, trazendo a paz do Senhor. Espírito Santo, que possamos ter em nós o sangue de Jesus na nossa vida e sabemos que nós vamos ter a vitória. Que possamos estar preparados para as mudanças que virão, para as mudanças que o Senhor quer ter em nós e através de nós. Queremos ter experiências com o Senhor, queremos estar preparados para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo aquele que está escutando essa mensagem nesta hora e que o nome do Senhor seja engrandecido. Muito obrigada por tudo, fique conosco, que nós tenhamos uma semana de paz, que essa semana seja diferente, que seja uma semana de alegria, mesmo sabendo que não sabendo o que pode acontecer, mas sabemos que o Senhor está conosco, está em nossa companhia. Muito obrigada por tudo, continue conosco no nome de Jesus.